Olá, estamos na gravação aqui para o Sistema Secov Londrina, junto com a Ana Cláudia Débora, que é a mãe do Emanuel, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dela. Ana, o que é o autismo? Nossa, é bem complexa. Parece uma pergunta curtinha, mas é uma pergunta bem complexa, né? Porque esse mundo, né, hoje o autismo, quando a gente se fala em autismo, envolve assim um mundo gigantesco de riqueza, de informações, de particularidades. E para mim, assim, Ana Cláudia, esse mundo me ensina a cada dia. É um mundo muito rico e é por isso que hoje nós falamos em transtorno do espectro autista, porque não é só o autismo. Dentro do transtorno se envolve um mundo mesmo, um mundo de pessoas, um mundo de individualidades. Então, assim, é um mundo rico de informações, rico de amor, de carinho, e que a sociedade precisa saber muito ainda, né? Esse mês, né, conscientização do autismo, e aí é legal a gente sempre enfatizar isso, não só nesse mês, né, mas a gente poder instruir as pessoas sobre esse tipo de informação, sobre o autismo, né? É verdade, até porque, Laira, por exemplo, nós temos o Outubro Rosa, né, Novembro Azul, e em abril se fala, né, da conscientização do autismo. E realmente não era uma coisa que é para ficar só no mês de abril, né? É importante que a gente aborde isso em abril para que a sociedade fique mais informada, né, deste mundo, do autismo, mas para que a gente aborde isso o ano todo, né, em todos os lugares. Ana, e conta pra gente um pouquinho como que você detectou o TEA no Emanuel. Então, eu sou mãe de 3, né? Tenho o João Miguel com 14 anos, a Maria Flor com 6 anos e o Emanuel com 5 anos. E o Emanuel é o terceiro filho. Eu acho que também um pouco foi por isso, né, que eu já tinha os outros dois. E aí eu comecei a observar no Emanuel, ele é um bebê muito quietinho, né? Então os outros foram mais assim, ativos, né? E o Emanuel era um bebê bem tranquilo. E quando eu ia amamentar o Emanuel, na amamentação eu comecei a observar, depois dos 6 meses, que ele não olhava muito nos meus olhos. E uma das coisas que a gente observa na maternidade, quando a gente vai amamentar, é justamente essa troca de olhares. Então, para ele olhar para mim, eu tinha que estimular, pegar no rostinho, fazer carinho, aí ele olhava. Mas se ele visse um ponto físico, um ponto fixo, por exemplo, uma luz, um ventilador, ele já ficava olhando só naquele ponto. E além disso, ele começou também com uns 8 meses com a sensibilidade auditiva. Então, se nós estávamos em lugares assim que tivesse música muito alta, ou por exemplo, fosse na igreja e tivesse um coral cantando, festas de aniversário, quando as crianças começavam a estourar balões, então tudo isso ele chorava muito. E não era um choro só de assim, tá estranhando, era um choro de medo, era um choro de pavor, e isso começou a me incomodar bastante. Então já acendeu uma luzinha assim, falei, acho que o Emanuel, ele é autista. Ana, conta pra gente com quanto tempo você percebeu que o Emanuel, ele era especial? Então, acho que com uns 9 meses, só que eu falava para a família, até interessante falar isso, porque eu falava para o meu esposo, acho que o Emanuel é autista. Imagina, você tá louco, ele só é quietinho, você tá comparando ele com os outros filhos. E então, assim, mas com 9 meses eu já sabia que tinha algo, né, diferente com ele. Aí, quando nós viajamos em 2019, ele ia completar 2 anos em fevereiro. Então, nós viajamos nas férias de dezembro e nós fomos pro parque o Beto Carreiro, e lá o Emanuel sofreu muito, porque era muito barulho. Então, assim, foi uma coisa assim muito triste para mim como mãe e também para nossa família, né? Porque ele não se divertiu, os outros também não conseguiram se divertir, porque ele chorava muito, muito, muito. Então, naquele passeio, eu decidi assim, quando eu voltar para casa, quando nós voltarmos para casa, eu vou procurar ajuda, porque o Emanuel tem alguma coisa. Então, foi quando eu, mãe, por conta própria, procurei uma clínica que trabalha com ABA, e também procurei fono, coloquei o Emanuel na ecoterapia, tudo que eu via que podia ajudá-lo, eu coloquei. Então, foi com quase 2 aninhos.
É legal, né, ter esse olhar pro filho, né, e saber esse diagnóstico. Assim, claro que você não é médico para dar esse diagnóstico, mas você foi procurar informação que ajudava no desenvolvimento dele, né? Então, ele tem um atraso na fala, vou procurar alguém. Isso. Eu sinto que ele tem uma dificuldade em socializar, então você foi resolvendo isso. Isso é muito legal, ter esse olhar. Né? E assim, Lara, uma coisa que é importante falar, porque assim, eu sempre deixei claro, quando eu levei o Emanuel na clínica, que para mim o que era importante não era o diagnóstico. Ele está no espectro, ele não está no espectro. Para mim o que era importante é justamente isso, é ver o Emanuel se desenvolvendo, falando, interagindo, né? Então, tentando levar uma vida normal dentro do que era possível para ele. Uhum. Então foi isso que eu sempre busquei. Ana, então falando um pouquinho do Emanuel novamente, né? Então, hoje, como que é o desenvolvimento dele, assim? Eu conheço você, vejo cada conquista, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho hoje como que você vê o desenvolvimento dele. Então, o Emanuel, como eu já falei, né? Então ele era não verbal, ele não falava. Então é importante também destacar aqui que o desenvolvimento do Emanuel é o desenvolvimento do Emanuel, não vai ser o desenvolvimento da Maria, da Joana. Nós somos únicos, todos nós somos únicos, né? Tanto é que cada um tem uma digital. Mas o Emanuel, ele não falava. Quando eu levei o Emanuel na clínica, a primeira vez, ele não reconhecia os objetos. Então, por exemplo, se você pegasse um porquinho, o que é isso? Ele ia olhar, ele ia ver que era um brinquedo, mas ele não ia falar o porquinho, o carrinho, ele não conseguia diferenciar, ele não contextualizava as informações, enfim, né? Isso com 2 anos. Hoje o Emanuel está com 5 anos, então 3 anos de terapia, 3 anos de fono. Ele passou também por uma doença bem grave, né? E isso também interrompeu um pouco do tratamento dele, do desenvolvimento dele. Mas hoje, assim, para nós é uma vitória, como você falou, cada dia é uma conquista. Então hoje ele consegue se expressar, hoje ele consegue brigar com a irmã, ele briga mesmo com os irmãos, ele defende o espaço dele, ele interage com os amigos, ele já está escrevendo, ele tinha uma coordenação motora bem desafiadora mesmo. Hoje ele já consegue pegar o lápis na pinça, ele escreve, reconhece as letras, enfim, então ele está assim. Se você perguntar para mim hoje, Ana, o Emanuel, o comportamento dele é atípico, típico, para mim isso não importa. O que eu tenho para dizer para vocês é assim, que hoje ele leva uma vida, dentro das possibilidades dele, uma vida alegre, normal, e ele está super bem, graças a Deus. E quando você leva ele em algum lugar, ou um parquinho, ou o que seja, assim, você vê, existe uma comparação ou até uma observação de quem já conhece o Emanuel? Como que funciona isso no meio social, assim? Até é legal falar isso, porque o Emanuel, então assim, o autismo, algumas pessoas nem gostam dessa nomenclatura dos níveis, né? Então, por exemplo, é leve, moderado, grave, enfim, o Emanuel, ele tá no espectro e é leve. Então, ele não passa por esse tipo de preconceito. Algumas vezes sim, alguns episódios, né? Mas assim, é importante a gente também falar sobre o autismo, porque para que as pessoas também não olhem para as crianças com dó. As mães não gostam disso, todas as mães que têm filhos especiais. O que a gente quer é que o nosso filho conquiste o espaço dele como qualquer outro indivíduo. Mas tem sim, as mães passam por bastante desafios. Nesse mês agora de abril, nós mães nos unimos para falar sobre a conscientização do autismo no trânsito. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a criança tem uma crise e ela fica nervosa, ela grita e você tem que parar o carro ali, então as mães são multadas, elas não são ajudadas. Então foi super legal nesse mês de abril que a Polícia Militar aqui de Londrina, né, o 5º Batalhão, se uniu com as mães e para conscientizar a população, para ajudar essas mães a poder estacionar em qualquer lugar, né? Ontem eu passei por isso, eu estava com o Emanuel, tendo que parar em um determinado lugar, eu tenho adesivo, tenho autorização, e um homem discutiu comigo e ele não parou, ele não cedeu a vaga. Tipo assim, eu falei, eu tô com uma criança, eu mostrei, né, que tava com uma criança autista dentro do carro, e ele fez que não, ele gesticulou, entrou, me deixou na chuva com uma criança para entrar nesse determinado local. O Emanuel, ele anda, peguei o Emanuel, trouxe, só que tem mães com filhos autistas, adolescentes, que já são homens, já são mulheres, e essas mães têm que carregar.
Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? E realmente, hoje... Tem empatia também, né? Empatia. Independente, né? Eu acho que, independente se é autista, se é uma criança, é uma mulher, as pessoas têm que... A gente tem que gerar mais empatia em qualquer situação, né? Exatamente. Ana, e como é feita a inclusão social, assim, do Emanuel, né? Eu sei que ele tem irmãos, então, às vezes, ele movimenta isso mais dentro de casa, né? E queria saber também se ele participa, se ele aproveita o espaço social do condomínio, como é a adaptação dele com brinquedos. Eu procuro lá estimular bastante isso que você falou. Então ele tem a família dele, só que ali na família ele tá na zona de conforto, né? Então assim, o Emanuel ele vai para a escola, ele vai na escolinha em período integral, né? Então ele faz a terapia 3 vezes na semana no grupo contingência, que é o ABA. Ele também faz fono, né? 3 sessões de fono durante a semana também. E eu procuro. Então ontem mesmo nós estávamos numa festa de aniversário. Eu estava lá, mas eu procuro deixá-lo para que ele se resolva, para que ele brinque, para que ele interaja com os outros amigos, né? Então também, se eu estou num parque, se eu estou em algum lugar e eu vejo que ele quer entrar em alguma brincadeira e ele não conseguiu entrar, então eu vou, intermedio, oi, tudo bem, esse aqui é o Emanuel, ele pode brincar com vocês? E aí deixo e fico de longe observando. Então, na medida do possível, sempre levo, deixo, já tenho, hoje eu já consigo deixá-lo em festas de aniversário sozinho, né? Então aviso as mães, tudo, então procuro jogar o Emanuel no mundo. Legal, né? E pro futuro dele isso é bem importante. Bem importante. Né? E Ana, e no seu condomínio, assim, porque assim, às vezes ele tem algumas crises, né? Isso acontece, tem empatia dos vizinhos, você já passou por alguma situação? Eu já passei, porque o que acontece? Então, muitas vezes a criança, ela é taxada como birrenta, como mal educada, porque eles gritam. Então, assim, a maneira que às vezes eles vão encontrar de se expressar é gritando, né? Então, assim, algumas crianças até agridem, né? Então, assim, eu já passei por isso, assim, de presenciar as pessoas me olhando com um olhar de julgamento dentro da igreja, né? Então, assim, dentro da igreja, às vezes, nossa, por que traz uma criança, né, assim na igreja? Ou, nossa, que menino mal educado, essa mãe não dá limites. Então, é importante até essa pergunta, Laira, porque independente do espectro, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. E às vezes pensar que aquela criança... E outra coisa, mesmo se a criança for mal educada, esse é um problema daquela família, não é um problema do outro. Exatamente. Né? Então, assim, vamos ter mais empatia. E eu até ouço sempre falar esse mundo de mães, né? Que você é uma mãe perfeita até você ter filhos, né? É verdade. Nossa, se fosse com meu filho eu não faria isso, se fosse com a minha... né? Mas aí a hora que você se vê naquela situação, então assim, né? A gente também ter essa empatia, né? De olhar para o outro. Ana, a gente até comentou um pouquinho antes, né, dessa conversa, o quanto o autismo vem ganhando entendimento e conhecimento, né? Mas ainda assim, eu já vi estudos que falam que 90% dos autistas não são autistas porque eles não têm diagnóstico, né? Então, mas o que o autismo tem ganhado entendimento, mas o que você acha que se os lugares estão se adaptando, né? Você entende que as pessoas estão se reconhecendo, criando espaços para autista? E você teria alguma recomendação para isso? Eu acho assim, hoje eu acho super legal, assim, então a gente vê, né, com as redes sociais, né, as pessoas se mobilizando. Então tem vários autistas que foram e estão nas redes sociais, né, então programas de TV, vocês aqui também, né, conscientizando as pessoas. Então eu acho assim que a sociedade ela tá buscando sim tá só que ainda tem muito tabu em relação a isso. Eu ouço muitas pessoas falarem assim: autismo agora virou modinha, tá tudo na moda, então tudo é autista. Não é, gente, é porque antes as pessoas não recebiam diagnóstico, as pessoas não iam buscar ajuda, os pais não sabiam, os pais não tinham essa informação, essa consciência, os professores nas escolas, os profissionais, as fonos, neurologistas. Então o que acontecia? O diagnóstico vinha muito tarde. Então essa criança, ela não conseguiu ser estimulada ou o diagnóstico nem vinha. Então hoje não, hoje a gente já vê assim muitas pessoas, adultos. Eu tenho um esposo de amiga minha que recebeu o diagnóstico agora,
depois de adulto, com 2 filhas. E ela falou assim, Ana, o nosso relacionamento melhorou porque eu consigo hoje entender o mundo dele, as reações dele. Ele consegue se posicionar, ele consegue compreender muita coisa. E aí, se você for pesquisar a história desse adulto, ele sofreu muito. Muito, então ele traz uma bagagem muito triste, porque ele foi excluído na escola, ele era considerado o quê? Como esquisito, como quieto, então assim, ficava lá no canto dele, ou como eu já falei, mal educado, como nervoso. E outra coisa, há um tempo atrás, o que acontecia? Muitas pessoas que eram autistas, elas eram realmente excluídas dentro de casa, os pais prendiam dentro de casa, para que aquela pessoa não saísse. Né? Então, hoje assim, a gente pode se pensar e falar em esperança, né? Né? Uma esperança de um mundo melhor, de qualidade de vida para essas pessoas. E o tratamento, na verdade, é para deixar com que a pessoa consiga ter as atividades dela, né? Então, entrar numa faculdade, entrar no emprego, casar, né? Então, assim, independente do grau, é legal a gente olhar o diagnóstico como evolução mesmo, né? Então, quanto antes detectar isso na criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela, né? E é legal isso, Laira, você falar assim do quanto antes, por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele recebeu o diagnóstico muito cedo, às vezes ele nem é autista. Gente, isso não importa. Eu sempre penso nisso, não importa, o que importa é a criança ser estimulada, né? Então assim, ela está sendo estimulada. Então hoje eu vejo assim o progresso do Emanuel e eu penso, eu olho para ele e falo, nossa, muito obrigada, agradeço a Deus por eu ter tido essa sensibilidade, por eu também ter tido coragem, ido para a internet, falado com muitas amigas, muitas pessoas que buscaram ajuda. Por quê? Porque eu penso assim, e se eu não tivesse buscado, como será que ele estaria? Né? Como será que ele estaria? Né? Então hoje eu vejo ele se desenvolvendo, correndo, brincando, falando, né? Escrevendo. Então, e se eu não tivesse buscado ajuda? Né? Ana, e dá uma dica para as mães que têm filhos, né, pequenos, ou acham que eles têm alguma coisa diferente, que nem essa situação do olhar, do movimento repetitivo. Você teria alguma dica para essa mãe? Primeiro assim, que eu acho que nós mães, é realmente isso, as mães elas conseguem olhar o filho, né, com esse olhar, com esse instinto materno, né? E nós mães, a primeira coisa que já tem que cair por terra já é o preconceito. Porque quando a gente pensa assim, mas meu filho é autista, aí você já tem medo da criança ser excluída, do preconceito. Não pense nisso. Acho que a gente tem que observar isso, olhar a criança na sua individualidade e tentar ver, né? Porque, por exemplo, essa sensibilidade auditiva, tem crianças que andam na pontinha do pé, tem crianças que ficam enfileirando o carrinho, tem interesse por um objeto só, né? Então o Emanuel, ele ama carrinho Hot Wheels até hoje. Então se você procurar no bolso dele, você vai encontrar carrinho no bolsinho dele. Aí assim, então eles têm um interesse específico por determinada coisa. O Emanuel, ele tinha sensibilidade na palma da mãozinha, então às vezes eles têm essa sensibilidade também. E o olhar nos olhos, né? Que o Emanuel não olhava nos olhos. E, como eu já falei, né? Então eu tô falando de algumas características. O Emanuel faz tudo isso? Não. Às vezes a criança nem vai fazer tudo isso e ela tá no espectro. E às vezes ela também vai ter todos esses comportamentos. Então é esse olhar específico. E buscar ajuda, né, Laira? Às vezes você vai no pediatra, o pediatra vai falar que não. Se você sentiu no seu coração que tem algo, né, que você possa buscar ajuda, então vai procurar pessoal mesmo da área, né, do método ABA, Denver, que possa dar essa visão, né, ter essa visão mais específica. E lembrando que se você levar igual eu levei o Emanuel no grupo contingência, eles não vão te dar o diagnóstico, porque isso quem dá é o neurologista ou psiquiatra, mas eles vão ajudar o seu filho a se desenvolver, né? Que é o mais importante, né? Independente do diagnóstico, é pensar na evolução. Até, Laira, para concluir, o Emanuel eu levei em tudo primeiro, para depois ele receber o diagnóstico, porque para mim não era importante. Então ele foi para fono, ele foi para eco, ele foi para terapia, e aí depois que ele começou a apareceram outros comportamentos, isso também é importante falar, que às vezes alguns comportamentos vão embora e surgem outros. Aí, conversando com os terapeutas, nós decidimos levá-lo ao neurologista. Aí foi quando ele recebeu o diagnóstico. Hoje eu tenho até as minhas dúvidas se ele fosse hoje, se ele receberia.
entendeu? Então hoje o Emanuel, do jeito que ele está, será que ele receberia? Uma vez autista, sempre autista, mas hoje, do jeito que ele está, eu acho que ele ia nos confundir, entendeu? E que bom ter esse olhar pra ele, né, Ana? Ah, eu fico muito feliz. Ana, obrigada, então. Fica aí a dica e também a informação, né? Que as mães tenham um olhar pelos filhos, que a gente olhe também qualquer criança, qualquer situação com mais empatia, independente de onde a gente estiver. Se estiver num restaurante, numa igreja, num condomínio, num prédio, né? A gente tem que ter esse olhar, porque não é fácil nem pra mãe, né? E nem pra criança que tá passando por aquilo, né? É isso mesmo. Obrigada. Obrigada eu.